Olá, Olá, Márcio, tudo tudo bem? bem? Tudo E aí, quanto ótimo. tempo, hein? Quanto tempo, né? Hoje nem fizemos nenhum briefing, né? Nada, nossa, tá uma correria tão doida, Graças a Deus. graças a Deus. Olha, eu tô até sem o meu tripézinho hoje, eu vou ter que segurar o celular na mão. Sério? É, ficou tudo na Ergomar, esqueci tudo lá. Vamos improvisar aqui hoje. Não, com certeza. Então, mas eu achei ótima essa ideia dessa live. Eu acho que Bom, surgiu, né, daquela nossa conversa da importância do recolhimento dos fisioterapeutas. exato. Que eu falho bastante nisso, né? Que você me puxou a orelha. Isso, foi lá na live que eu estava fazendo para os dentistas. E Foi, muito boa é lá. a mesma coisa também para os demais profissionais da saúde. Sim. Então, vamos dar esse enfoque aqui. Que inclusive tá lá no seu YouTube, pro pessoal entrar lá, né? Te seguir. Sim, Como... Você já pegou o jeito do YouTube, já, né? Se já o. inscreve, dá o seu joinha, deixa seu comentário. Não, graças a Deus, É assim, bem tá dando legal. super certo o canal do YouTube. É Luciana Farias, Advocacia Previdenciária, e sempre com conteúdo atualizado. E eu tô focando bastante nos profissionais da saúde, Márcio. Então, É. me deixem também questões, porque daí eu faço um vídeo específico para vocês também, para a gente Não. fazer essa conversa aí. E pelo que eu vi lá, tem muito conteúdo bom, né? Tô sempre comentando e curtindo lá os vídeos. É, e eu no Bastante coisa seu, né, boa. Márcio? É, Profissão Mais Saúde, entra lá. Eu tava postando vídeo todo dia, mas agora eu tô com vários outros projetos. A Ergomar tá retomando os cursos presenciais, os cursos online. Então a correria ficou tamanha que eu tive que tirar o pé um pouco, porque tá faltando tempo pra tudo, viu? Isso é bom, né? Isso é bom. Isso é muito bom. Mas isso é porque a gente procurou, né, no começo da pandemia, principalmente, eu comecei o meu canal do YouTube realmente postar toda semana, fazer vídeo e me comprometer a estar toda semana gravando um vídeo foi na pandemia. Eu falei, eu vou ter que ficar em casa, então eu tenho que aproveitar Exato. esse tempo da melhor forma possível. Só que agora volta a pandemia, volta as nossas atividades, voltam tudo, a gente fica doido, né? Não tem Sim, tempo para nada. Porque, assim, falando pelos cursos, falando pela perícia, as coisas estão voltando, mas estão voltando com força, né? Tem bastante perícia parada. Então, eu com mesmo estou fazendo muita as força. trabalhistas aqui, eu estou fazendo bastante vistoria trabalhista, tá voltando bem, viu? Com Com força, muita ainda bem. força. Então, Márcio, como essa live vai ficar gravada, né, no seu perfil da Ergomar, então eu Sim. acho que podemos começar já o assunto. E aí o pessoal Vamos. vai entrando. Então eu criei eu escolhi esse tema, Márcio, para justamente é, falar desde o início, desde quando o trabalhador, então, seja qual o tipo de trabalhador for, e aqui a gente vai especificar para os profissionais da saúde, começou a trabalhar, gera diversas obrigações. Dentre essas obrigações, há uma contribuição para o INSS que é obrigatória. Então, todo trabalhador, independente da forma que ele vai prestar esse serviço, seja empregado, seja como autônomo, prestando serviço diretamente para o paciente, ou seja, prestando serviço para uma empresa, seja de qual modalidade for, é obrigado a pagar o INSS. Então, desde ali do início, então por isso que o quanto antes eu trago esse termo planejamento previdenciário, porque há diversas formas de contribuir. E quanto antes o profissional souber dessas diversas formas, ele vai conseguir escolher a melhor, a que se encaixa melhor naquele momento de trabalho dele. Então, mesmo assim, eu estou começando, eu não tenho condições de pagar um valor alto, paga sobre o mínimo. E depois, se for o caso, é possível complementar essa contribuição sobre o mínimo. Mas o que é importante? Começar a contribuir. Por quê? Sim. Primeiro que é obrigatório.
A contribuição social, Márcia, é um tributo. Assim como a gente tem que pagar o imposto de renda, tem que pagar o IPTU, tem que pagar o IPVA, tem que pagar a contribuição social. Só que como não vem a notificação lá, ainda não vem, para que nem o imposto de renda, não vem o leão lá e a Come uma bocanha, coisa. então ela acaba sendo deixada um pouquinho de lado. Mas ela é uma contribuição obrigatória. Então, a partir dessa base que a gente está falando de um tributo, passo para uma informação importante aqui, que ainda não está sendo notificado, mas a contribuição social, o INSS tem uma conversa com a Receita Federal. Ou seja, se declarou imposto de renda, e se você declarou renda, essa renda veio da onde? Então, quando declara imposto de renda, no imposto de renda já se pede para colocar o número do NIT. O que é esse NIT? É toda a sua vida do INSS. NIT é número de inscrição do trabalhador, que é o número da sua inscrição no INSS. É justamente para acessar as informações de lá. E se você não coloca o NIT, você não consegue mandar o imposto de renda. Nesse momento, cruzou as informações. Aí, o que aconteceu? Começou aqui na nossa região, São Paulo, aqui, Mogi das Cruzes, Suzano, 2017, os dentistas serem notificados justamente nesse ponto. Declarou o imposto de renda, exemplo, colocou uma renda de R$ 5.000, no entanto, pagava o INSS sobre o salário mínimo. E aí foram notificados para esclarecer, e não foi nem só para esclarecer, porque esse esclarecimento já ia uma guia também. Então, pague. Porque se você teve uma renda acima de um salário mínimo, você tem que pagar não só o imposto de renda, como a contribuição social. Então, tem essa conversa. Então, partindo dessa premissa, é obrigatório. Mas aí há diversas formas de recolher, Márcio. Então, primeira coisa, tem que ver o perfil do profissional. Então, vamos falar do seu caso. Eu sei que você tem uma empresa, eu sei que também você tem uma empresa de cursos, tem uma empresa que faz os laudos. Então, você tira prolabore pela empresa. Aí é uma forma de contribuição. Se você não tivesse essa empresa, muitos profissionais que vão assistir essa live depois, o que acontece? Ele faz o laudo, mas ele não tem empresa ainda. Só que ele recebe. E depois, como que fica essa contribuição? Então, aí a gente vai diferenciar o seguinte. Estamos falando de profissionais liberais. Profissionais liberais. O profissional liberal, ele pode prestar serviço, então, para pessoa física, diretamente para o paciente, ou o mesmo profissional liberal pode prestar serviço para uma pessoa jurídica. Então, por exemplo, você tem a sua empresa, mas se você contratar um fisioterapeuta para prestar serviço lá, esse fisioterapeuta tem que pagar a contribuição dele. Como que fica? Então, vamos lá. Vamos falar do fisioterapeuta. Ele pega um caso para fazer um laudo de uma pessoa física. Então, eu, advogada, eu contratei um fisioterapeuta para fazer um laudo lá do meu paciente. Desse valor, é a remuneração dele. Desse valor, ele tem que pagar a contribuição social. Quanto que paga de contribuição social? 20% sobre a remuneração que ele declara. Então, um profissional liberal que presta serviço para pessoa física, ele vai pagar 20% sobre aquela remuneração até aí tem o limite mínimo, que é um salário mínimo, e o teto, que é R$ 6.101. Entre o piso e o teto, tem que pagar os 20% de contribuição social, prestando serviço para pessoa física. Agora, esse mesmo profissional, ele vai ir para serviço lá na Ergomar, para uma pessoa jurídica. Como fica a contribuição social? Sempre que o profissional liberal prestar serviço para uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica é quem tem que
é a obrigada, é a responsável tributária por reter e repassar aos cofres da Receita Federal. No entanto, esse reter sai da remuneração do prestador de serviço. Quanto? 11%. Então, a Ergomar desconta 11% de quanto esse profissional recebeu, repassa para a Receita Federal, além da cota parte da empresa. Mas aqui a gente está falando do lado do prestador de serviço. Então, veja que tem duas formas aqui. Então, o mesmo profissional, você pode prestar serviço para pessoa física, para pessoa jurídica e até ter uma empresa. Então, eu, por exemplo, eu sou advogada e tenho empresa. Eu dou aula, sou registrada como professora. E eu presto serviço também como professora em algumas pós-graduações. Então, eu tenho 3 tipos de remuneração diferentes. Em cada uma eu tenho que pagar. No entanto, o que é importante observar aqui é que a gente paga sempre sobre o limite teto do INSS, que é os R$ 6.100. Sempre nesse limite. Então, isso é importante, principalmente para dentista, para médico, que presta serviço para muitos lugares, ou para convênio também. E aí, o que acontece? Sempre acaba passando desse limite. E se passar desse limite, esse profissional não vai ter nenhuma contrapartida. O que é importante, então? Sempre avisar o empregador ou a empresa tomadora de serviço que já recolhe em algum outro lugar. Para que não seja feito todo esse desconto acima do teto. E se já foi feito o desconto? Aí tem a forma de pedir a restituição desse valor. Entendi. Então, você vai fazer... Deixa eu ver, tem pergunta aqui. Você está falando o profissional perito? Aqui, de quem que a gente está falando? Para a Previdência Social, ele engloba em uma categoria, chama contribuinte individual. Dentro desse contribuinte individual, aqui nesse momento eu estou falando do profissional liberal. Então, o profissional liberal aí pode ser qualquer categoria de profissional liberal. Aí depois a gente vai especificar no profissional da saúde, porque tem as peculiaridades no momento de fazer a prova, no momento da aposentadoria. No entanto, para contribuição, o INSS, ele enquadra todos os profissionais contribuintes individuais como contribuinte individual, aquele que é autônomo, aquele que é empresário. Não é empregado, não é empregado doméstico, não é rural. Ele vai ser o quê? Ele vai ser o contribuinte individual. Então, todos eles estão na mesma categoria para fins do INSS. E dentro dessa categoria, subdivide em diversos tipos de contribuição. Então, pode ser o perito, pode ser o Márcio, que tem a empresa. Então, pode ser qualquer dessas categorias. Nossa, a gente tem que pensar em tudo, né? Não é? Eu vou deixando você fazer suas perguntas, porque na nossa última conversa, eu lembro que você fez algumas e a gente não conseguiu. Então, vou deixar você falar um pouquinho. Eu vi eu assisti, na verdade, o teu com os dentistas, né? Falando para os dentistas, eu até fiz algumas anotações que eu acho que é interessante até para o pessoal que não acompanhou. Eu até coloquei uma aqui, ó. O que é o tempo especial de trabalho que você falou lá no vídeo? O tempo especial de trabalho. Certo. Isso. Tem um monte de pergunta aqui que eu fiz, hein? Esse o tempo especial. Então, vamos lá. Partindo, assim, de um histórico, né? A gente está falando que o trabalhador tem que pagar. E aí, eu vou fazer uma linha do tempo, Márcio, para a gente não se perder, porque a gente vai dar contribuição até a aposentadoria. O tempo especial está aqui, ó. Vou chegar até ali. Então, trabalhou, contribuiu. Essa contribuição, que chama-se contribuição social feita para o INSS, ele tem uma vantagem, que é justamente ter a contrapartida. Então, diferente do imposto de renda que a gente paga, diferente do IPTU, do IPVA que a gente paga e não tem uma contrapartida,
A contribuição social a gente tem que pagar, no entanto, há essa contrapartida que é os benefícios, que são os benefícios previdenciários, as aposentadorias, benefícios por incapacidade, pensão por morte. Então, esses benefícios concedidos pelo INSS, eles são concedidos por conta dessas contribuições feitas. Então, a gente pode até voltar depois nas contribuições. Vamos indo. Contribuiu. Tá. Aí, falando de profissional da saúde agora. Há um tipo de trabalho, o trabalho dito especial, aqueles prejudiciais à saúde, aqueles que são expostos a ambientes físicos, químicos ou biológicos. E aí a gente entra na área do biológico. Ele é considerado tempo especial. Ele é considerado tempo especial porque a Previdência Social, e aqui eu vou ter que fazer um corte porque isso daí mudou dia 13 de novembro. Então, a Previdência Social entendia, até dia 12 de novembro de 2019, que quem trabalhava nesse ambiente, o tempo valia mais. Como que é isso? Então, é aquela questão da conversão. O que a nossa legislação protegia é o tempo trabalhado em ambiente prejudicial à saúde. Então, 10 anos trabalhado em ambiente hospitalar, por exemplo, ele valeria 14 anos, ele multiplica por 1,4. E por que eu estou falando valeria, entendia? Porque no dia 13 de novembro de 2019 entrou em vigor a reforma da Previdência. E a reforma da Previdência alterou essa parte. Então, a partir do dia 13, não é mais possível converter o tempo especial, então o tempo do profissional da saúde que trabalha em hospital, não é mais possível converter em tempo comum. E como fica, então? Não é mais prejudicial à saúde? Até dia 12 do 11 era. A partir do dia 13 do 11 não era. O que aconteceu é que, a partir do dia 13 do 11, não pode mais converter. Todo profissional da saúde que trabalhou em ambiente hospitalar até dia 12 de novembro de 2019, é possível converter até aquele momento. Mas eu vou converter para quê? Para se aposentar, aí é uma aposentadoria por tempo de contribuição. Uma aposentadoria por tempo de contribuição. Depois da reforma, para os profissionais da saúde, essa especialidade, ela continua, no entanto, ela vai ser utilizada apenas para aposentadoria especial. E aí, vamos fazer um corte aqui. Até dia 12 de novembro, a aposentadoria especial, o profissional da saúde, por exemplo, ela necessitava apenas 25 anos de trabalho exercido em condições deletérias. 25 anos. A partir do dia 13 do 11, se incluiu a idade mínima. Essa parte da aposentadoria especial não existe mais do jeito que era. Então, essa reforma da Previdência, a gente conversou muito de reforma da Previdência, né, Marcos? Se ia ser prejudicial, se não ia. E aqui, eu sempre fui contra a reforma da Previdência e falava o porquê. Que ia ser prejudicial ao trabalhador. E aí a reforma passou e a gente está nesse ponto aqui. Por que eu entendia que ela era muito prejudicial e agora a gente tem aqui a comprovação? Então, até o dia 12 do 11, para se aposentar especial, bastava se ter 25 anos de trabalho em condições especiais, hospitalar, por exemplo. A partir do dia 13 do 11, não, vai ter idade mínima ou entrou algumas regras de transição. Uma delas é assim, o profissional ele tem que completar 86 pontos. Esses 86 pontos, dentro dele vai ter que ter 25 anos de tempo especial, 25 anos. Então, 86 menos 25 vai dar 86 menos 25, essa diferença vai ter que dividir entre
a idade do profissional, então acabou entrando uma idade mínima. É possível também, para completar esses 86 pontos, incluir um período que a pessoa trabalhou em um trabalho que era considerado comum. Então, acontece muito, Márcio, do profissional, antes de trabalhar como um profissional da saúde, ele trabalhava num trabalho que era considerado comum. No escritório, a profissional era recepcionista, trabalhava em um ambiente que não tinha essa prejudicialidade. Aí, esse período que ela trabalhou lá no início da vida laborativa dela, ela vai poder contar aqui para a aposentadoria. Então, olha como modificou o tipo da aposentadoria. Antes só bastava os 25 anos. Agora, ele precisa 25 anos e completar até dar os 86 pontos com idade e pode usar o tempo comum. No entanto, não teve apenas essa alteração. O valor da aposentadoria caiu demais também. Essa aposentadoria especial, até dia 12 de novembro, tinha o valor de 100%. 100% da média salarial, da média das contribuições feitas pelo profissional. Depois do dia 13 de novembro, o valor caiu para 60%. 60% mais 2% a cada ano trabalhado, que ultrapassar de 20%. Então, caiu demais. E aí, então, assim... Aí desestimula, né? Desestimula as pessoas a pagarem, né? Sim. Vamos ver o que o pessoal... Não acredito em aposentadoria no Brasil. As pessoas desempregadas e idosos aposentando. Não acredito que o governo vai pagar. O Igor está falando. Pilates Studio. Também acho que muitas coisas mudarão daqui uns 20 anos. Então, Márcio... Tá vendo? Ó, eu vou falar como está hoje. Os benefícios previdenciários, eles são pagos em dia, o governo paga sim. Então, assim, tudo isso é o que você falou, desestimula pagar a contribuição. Ah, para que eu vou regularizar? Para que eu vou me planejar? E aí é esse tipo de comentário que a gente ouve todo dia. Porque, assim, em vez de fazer uma política que a Previdência Social vai pagar, é positiva, e até para que as pessoas que não estão regularizadas façam a regularização do seu trabalho, façam as contribuições e acabe entrando mais dinheiro para a Previdência Social, é o contrário, acaba desestimulando. E aí vem isso, a Previdência não vai pagar. Então, eu falo hoje, ela paga, ela não atrasa, e o cofre por trás é da União. Então, dinheiro tem e até hoje nunca atrasou. Quando a gente ouve em atraso de aposentadoria, que aconteceu no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, não é INSS, é Previdência Estadual, não é INSS. Então, INSS, até o momento, não tem esse problema. Luciano, deixa eu te falar até um caso até pessoal, e da minha esposa também. A gente trabalhava no hospital e posso até falar abertamente que não tem problema. E aí preencheu o RPA lá. Eu acho que muitos dos fisioterapeutas acabam preenchendo o RPA. Não são contratados CLT e não tem contrato também como empresa e tudo mais, CNPJ e tudo mais. E é cobrado, sim, o valor dos 11%, e os 20% que você falou que é da empresa, na verdade, que é recolhida da gente. Depois eu posso até te mostrar, a gente que paga esses 20%. Por fora? Pagava. Na verdade, eles falam que esses 20% é da empresa e recolhem da gente também. Então daria 31% tirado da gente, do salário. Entendeu? E aí tem uma parte que é paga por dentro, outra parte é paga por fora, e tem essas coisas que acontecem. E aí a gente fica
daquela situação, né? Você fica vendido e foi cobrado. E os 20% e você não tem o conhecimento, tudo bem, né? Agora você vem e orienta a gente, né? Que os 20% não. É deles, né? Eles que têm que pagar esses 20, né? Com certeza, com Isso é certeza. importante falar, né? Sim, RPA é Recibo de Profissional São Autônomo. autônomo. Isso. Então, esse RPA é devido, então, para o profissional que não é pessoa jurídica e presta serviço para uma pessoa jurídica. Então, Isso. seja você dando uma aula em algum lugar, eu recebo RPA quando eu, como professora, dou aula numa pós-graduação. É por RPA que eu recebo. Então, aí eu tenho que avisar lá, olha, não recolha os meus... Isso daí é bem interessante, Márcio. Para profissional que já recolhe pelo teto. Então, eu mando um e-mail lá, documento, não retenha os meus 11%, porque eu já recolho pelo teto. Aí, como que fica? O RPA não faz o desconto dos 11%, porque eu já recolho pelo teto. No entanto, a cota parte da empresa tem que ser feita. Olha só, a empresa tomadora do serviço sempre vai pagar os 20%, independente do valor que paga para o profissional, e mesmo que esse valor seja superior que o teto. Então, você não no mês prestou serviço para alguma pessoa jurídica e o valor da sua remuneração foi R$ 7.000. A empresa tomadora tem que pagar 20% sobre 7.000. A cota parte da empresa não está limitada ao teto. Então, você tem uma escola. Quando você contrata os professores, você emite RPA, desconta 11% deles e a sua empresa tem que pagar os 20%. Só não pagará os 11% daquele profissional se ele informar. É comum até, quando vem para a gente preencher e mandar os dados, já é de praxe também, algumas empresas, já pedir a informação se aquele profissional recolhe já pelo teto. Porque daí ele já sabe que não tem que fazer o recolhimento dos 11%. Sim. Agora, como profissional, para o profissional, eu vou dar uma dica aqui. Olha só, porque acontece muito isso com o profissional da saúde, ele presta serviço para vários lugares, ele pode ter a Sim. clínica dele, ele pode prestar serviço para vários lugares ou outras clínicas, e ele pode até ser um servidor público, ele é concursado, trabalha de manhã num posto de saúde ou dá aula, tem o consultório e nos finais de semana vai dar aula. Você Exatamente. conhece alguém assim? É É, muita exata. gente. Essa é a realidade de muitos profissionais. Então, a pessoa, ela tem vários vínculos. Então, uma dica aqui é sempre pensar qual é a alíquota menor. Então, quando o profissional ele está prestando serviço para uma pessoa jurídica, então vamos pensar o médico, o fisioterapeuta, vocês prestando serviço para uma clínica, para um hospital, ou mesmo dando aula. Sempre vai ser uma pessoa jurídica aqui contratando. Nesse caso, então, a gente está falando que a alíquota do trabalhador vai ser 11%. É a Tá. menor que tem. Agora, esse profissional que tem uma clínica. Só que essa clínica não necessariamente precisa ser uma pessoa jurídica. Às vezes ele está atendendo, mas ele não é PJ, ele é pessoa física. Pessoa Ele, física. como pessoa física, tem que pagar 20% da sua remuneração. Então, você atende seus pacientes. Do que você recebe por mês, o valor da contribuição social é 20%. Então, qual que é a dica? Deixa as pessoas jurídicas recolherem os 11% até o limite do teto. Recolheu no limite do teto, essa contribuição de 20% que a pessoa física teria que fazer por conta que atendeu seus pacientes na sua clínica, pessoa física, não precisa ser feita, porque já recolheu sobre o teto lá na pessoa jurídica. Entendi.
Entendi. Então, Eu queria assim, te fazer outro... realmente é fazer uma tabelinha e ter esse controle mensal, porque é muito dinheiro que escorre pelos dedos já nas contribuições sociais. E aí, na hora da aposentadoria, só vai ser considerado até o teto, até 6.100. O que passar disso não será considerado. Aí você tem que pedir a restituição. E como que fica quando trabalha em vários lugares? Então, tem clínica, deu aula, prestou serviço para outra clínica, para hospital. Na hora da aposentadoria, vai somar as remunerações de todos esses lugares, vai somar. E na hora da aposentadoria, vai ser por essa soma. Entendi. Lembrando, a soma sempre até o teto. Entendi. Você falou sobre os riscos dos agentes físicos, químicos e biológicos, né? No caso, eu tenho um ambulatório de fisioterapia dentro de uma empresa. Lá eu não tenho riscos biológicos, no caso, porque está dentro de uma empresa. Se a clínica estiver dentro de um hospital, é um ambulatório, mas ele está dentro de um hospital. Onde que eu acho, como que eu comprovo isso? É pelo PPRA, Programa de Prevenção de Risco Ambiental? E como que, até tinha feito a pergunta aqui, como que o profissional precisa para provar o seu tempo de trabalho? Como que ele consegue puxar essa documentação e saber que se lá tem o risco biológico? É pelo PPRA? Então vamos lá. Isso é bem importante, porque não basta ter trabalhado naquele ambiente, tem que fazer a prova. A prova é feita por um documento que chama PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. O que é importante? O PPP, toda empresa tem que ter o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. O PPP, ele é um resumo do LTCAT, Laudo Técnico de Condições Ambientais. Então, toda empresa vai ter o LTCAT. Na hora que o funcionário é dispensado, tem a rescisão do funcionário, ou quando esse funcionário, a qualquer momento, ele pode solicitar esse documento para a empresa, ele vai solicitar o PPP. E, então, esse PPP vai ser um resumo do LTCAT. Vai ter já o LTCAT feito. O LTCAT é feito o laudo técnico do ambiente como um todo. O PPP é individualizado de cada trabalhador. Então, vai ter o LTCAT. O LTCAT obrigatoriamente tem que ser feito por um médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Ele fica arquivado na empresa. Quando o funcionário precisa, ele vai lá, pede o PPP e aí sim, qualquer funcionário ou o proprietário da empresa preenche o PPP de acordo com o LTCAT. E aí, dou uma informação aqui, porque aí é onde fica a problemática da questão da prova do tempo especial. Márcio, 73% das questões previdenciárias que englobam a prova desse tempo especial, elas precisam ou ser submetidas a um recurso ou mesmo ir para o Poder Judiciário. Por quê? O INSS não aceita. Mas aí não é nem só a culpa do INSS. Qual que é a problemática? A empresa de forma errada. 73% vem errado e aí fica aquela questão. E aí algumas situações. Empresa preencheu, mas preencheu errado. Aí a gente vai pedir a retificação desse documento. Mas pode ter acontecido que na hora do PPP, aquele hospital fechou, aquele empregador fechou e ele não consegue mais achar. Pode acontecer então que a empresa fechou. Pode acontecer que a empresa faliu. Pode acontecer do PPP ter sido preenchido errado e a empresa retificou errado de novo. Então, esse é meu dia a dia. Esse é o meu dia a dia. Que loucura. Eu preciso ter o PPP correto para eu aposentar o meu cliente. Então, eu vou buscando meios de encontrar aquela empresa. Então, a empresa faliu? Tem jeito? Tem jeito. A empresa não emitiu o documento? Tem jeito. Para tudo tem um jeito. Mas a questão é o tempo que se leva. Se a gente já vem com o PPP correto, a aposentadoria sai rápido.
Se não, tem casos que eu tenho que entrar com uma ação contra a empresa para fazer a perícia, para então verificar se teve insalubridade ou periculosidade, qual o nível, para daí ter o laudo e depois o PPP. De todas as empresas ou só da última? Tem que Todas. buscar Se tudo. você Tudo, né? quer. Nossa. Então, aquele caso que trabalhou picado, de todas. Tem caso que eu Nossa. tenho 18 situações, principalmente profissionais da saúde, que trabalham para vários, né? Sim. 18 Então, mas nem todas empresas. têm, né? Nem todas têm. Mas tem jeito? Tem jeito. Tem jeito e Entendi. assim, vale a pena. Por quê? Até novembro de 2019, 10 anos valia 14 para o homem. Para a mulher, 10 anos valia 12. Então, vale a pena. Por quê? Principalmente aqueles profissionais que... profissional da saúde, eu aposento muita gente com 47, 48 anos. Por quê? E eu tô longe ainda. Como precisava de 25 anos, essa pessoa logo ela já iniciou na sua carreira, então assim, 25 anos ela tem de hospital. E aí precisa desse documento e é muito importante porque foi um corte muito grande, foi uma alteração muito grande do dia 12 de novembro para o dia 13 de novembro. A alteração foi muito grande. Então, eu sempre falo assim, um mês faz toda a diferença. Então, mesmo que dê muito trabalho, é melhor ter esse trabalho do que esperar 61 anos, por exemplo, para se Entendi. aposentar. Então, é importante planejar. Planejar, por quê? Seja para aquele profissional liberal que está trabalhando e precisa contribuir, e aqui o que é importante, Márcia, é verificar também. Tem muitos profissionais, então, que já tiveram, já tem vários anos de trabalho, mas ainda tem, mais ou menos no seu caso, ainda vai ter 10, 15 anos ali para completar o tempo, pelo menos. E aí eu recebo muito aquela pergunta, mas por quanto eu tenho que recolher? Eu consigo aumentar o valor da minha aposentadoria? Ou então também casos que a pessoa tem outros tipos de... tem perfis e perfis. Mas tem muita gente que me fala, eu quero pagar o mínimo de previdência social. Eu quero pagar o mínimo. É possível? E aqui, esse é o planejamento previdenciário. Esse é o estudo, Márcio. É você ver como está a sua situação daqui para trás e aí regularizar tudo. Seja conseguir o PPP, seja muitos profissionais que trabalharam, seja com empresa ou profissional liberal e não pagaram INSS. Não tem ninguém assim, né? Tá, então, nesse caso, vamos lá. Eu tenho 15 anos de formado, eu sempre atendi home care, atendi meus pacientes particulares. E eu nunca contribuí, o dinheiro vinha, ia pra conta, gastava e acabou, não tem... E eu vivi aí meus 15 anos dessa forma. E aí? Eu E tenho aí aí que 3, dá para 4 anos. regularizar. É Como? isso que é importante. Márcio, partindo da premissa que todo trabalhador é um contribuinte obrigatório, você tinha o dever de contribuir. Então, é possível a regularização. Então, todo profissional que realmente trabalhou, exerceu a sua atividade, é possível recolher daqui para trás. Mas o que é importante? Planejar, porque tem casos que vale a pena essa regularização, tem outros casos que vale a pena regularizar uma parte, ou outros casos vale a pena regularizar tudo. Ah, mas se é obrigatório, eu não tenho que regularizar tudo? Aí que tá. Se passou de 10 anos, já está prescrito. A Receita Federal não vai poder mais te cobrar. No entanto, se você quiser regularizar, você pode, para usar para aposentadoria. Isso é bem importante nesse momento, porque quando eu falo um mês é importante, é que a gente entra nessa situação de regularização daqui para trás. Aquelas pessoas que estão com o pé na aposentadoria e que veio a reforma e está faltando alguns meses ou até alguns anos, o que a gente vê? Se tem espaço sem contribuição
na vida laborativa dela. Então, eu pego Uhum. o documento que chama CNIS, que eu vou dar uma dica para vocês conseguirem esse documento, e daí vocês vão ver se tem buraco nas suas contribuições. Porque para aposentadoria conta mês por mês a mês, desde que a contribuição tenha no mínimo o valor de um salário mínimo. Mês a mês. Então, às vezes acontece, pulou um mês, ficou um ano sem contribuir, de uma empresa para outra passou 2 anos, ou você vê lá, tem contribuições que estão abaixo do mínimo porque foi feito de forma errada. Acontece, isso é muito comum. Então, esses espaços entre uma contribuição e outra é possível regularizar. Mas, muitas vezes não é barato regularizar tudo. O seu caso, se a gente for É isso regularizar que eu ia te 15 anos perguntar agora. atrás, vai entrar multa, vai entrar juros, é um valor muito alto. Então, não chegar e fazer a guia e pagar. Isso aí tem que ser consciente, realmente é matemática ali. Pôr na ponta do lápis para ver se compensa essa regularização. E aí é um trabalho individualizado de cada um. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Compensa eu regularizar tudo isso para trás? E aí ver o custo-benefício disso daí. Mas tem como. Então, no seu caso, como? Como fazer? Então, vamos pensar que a gente fez os cálculos, vale a pena regularizar tudo isso. O como é fazer a prova da sua atividade. Aí é a questão de vocês ter a prova da atividade. Seja com recibo, seja com foto, seja com seu controle. Qualquer documento vale como prova. Quanto mais documentos tiver, melhor. Então, é fazer um docezinho mesmo, com todos os documentos que você consiga achar de todo o período. Por quê? Para quem nunca contribuiu, abre-se um processo administrativo no INSS para reconhecimento do trabalho. Reconhece o trabalho, reconheceu, aí gera guia para pagar. Ah, entendi. Mas assim, nos pacientes particulares, como não tem, como que será que não tem condições? O imposto de renda seria uma situação? O imposto de renda é até a sua inscrição no seu órgão de classe é um documento, cursos que você tenha feito é documento. Então, a sua ligação com o seu trabalho, de repente, pegar declarações de alguns pacientes que você prestava com um tempo maior, que você cuidava daquele paciente com um tempo maior, pegar declarações dele é importante. Então, são todos os documentos que façam sua ligação com o seu trabalho exercido. Então, essa informação é bem importante, porque mesmo aquela pessoa que fala, eu não tenho condições de regularizar agora. Então, vá fazendo esse dossiê, vai juntando a documentação, põe lá a pastinha da aposentadoria, que na hora que você... Porque, assim, isso daí é não deixar para pegar essa pastinha ou fazer essa pastinha só quando a pessoa adoecer ou quando chegar a hora de aposentar. Porque aí, até você conseguir toda essa documentação e fazer o cálculo e ver se compensa ou não compensa, vai passar tempo. O Sim. ideal é fazer o planejamento. Que não é fácil, né? Pelo que eu tô vendo. Imagina. Mas e aí? E o profissional que iria aí fazer você isso? vai deixar esse problema comigo. Ah, então essa é a pergunta. Porque o profissional, eu sempre falo assim, a gente tem que fazer aquilo que a gente é bom, né? Eu sei que você é Isso, exato. muito bom para fazer os laudos, você como profissional. Não adianta você querer ir lá estudar a regra previdenciária para ver se vai compensar você pagar 15 anos de... Quando você vê o valor, você já vai falar, você tá doido, eu não vou pagar tudo Eu vou isso. largar pela metade e vou Aí sair. fala, não. Então, assim, é cada um na sua área. É cada um na sua área. Por isso que, assim, e mesmo profissionais, então aqui vamos falar de advogado, mesmo advogado, tem advogado de diversas áreas, e mesmo dentro do previdenciário. Tem aquele que trata mais de benefício por incapacidade, outro vai ser aposentador especial.
Então, quanto mais especificar, melhor é. Eu sei na sua área, Sim. você foi para a área ali de perícia, e aí a gente foca e estuda aquilo. Não adianta a gente querer saber tudo. O que cabe a você é fazer a prova, é trazer os elementos para mim. É que nem eu vou fazer uma perícia para você. O que cabe a mim? Levar os meus documentos médicos para você e tudo, Avaliar tudo. para você fazer a avaliação. Tanto que, por exemplo, quando eu vou fazer, quando eu vou avaliar o caso de um cliente para uma aposentadoria para a pessoa com deficiência, eu vou analisar a parte jurídica. Para eu saber se ele tem deficiência e o nível da deficiência, Márcio, é com você. Faz a avaliação, vamos ver se tem, Faz a né? avaliação, aí você me fala se é leve, moderado ou grave, e aí eu coloco isso dentro das regras da aposentadoria. Por isso é o trabalho em conjunto. Isso vale outra live, né? Que é um outro assunto, né? Nossa, Importantíssimo, né? sim. Isso para Mas perícia. aqui é importante só entrar nisso daí, porque É, os profissionais têm muito a consciência disso, mas pode usar para si. E ela é muito importante. Quando a gente fala da contribuição à aposentadoria, aqui a gente focou muito no tempo especial, que é o tempo trabalhado em ambientes com agentes biológicos. Mas uma questão aí do profissional é quantos profissionais também da saúde que trabalham e que tenham uma deficiência? Ele tem uma deficiência, essa deficiência pode ser leve e ele está trabalhando. Então, pensar nessa situação para si. Porque esse tempo trabalhado na condição como pessoa com deficiência, ele também aumenta, seja o valor da aposentadoria, ele diminui o tempo para se aposentar. É uma aposentadoria muito interessante, porque a reforma da Previdência não alterou a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, ela continua não exigindo idade mínima, ela continua sendo de 100% da média. Ela é uma aposentadoria muito boa. E a gente está falando de pessoas capazes que estão trabalhando, mas que têm uma deficiência. Essa deficiência pode ser até leve. sim. Então, ela é bem interessante. Eu estou trabalhando muito com ela. Tanto que você que está fazendo Então. os laudos E a gente sempre vai analisar o encontrar, grau da sempre não, mas você vai deficiência. encontrar uma incapacidade, né? Uma deficiência. Tem. Eu acho que eu anotei tantas perguntas, mas eu acho que você já falou de todas no longo da conversa. Eu te perguntar da diferença entre o tempo especial do homem e da mulher. Acho que você não falou essa, né? A O diferença entre o tempo tempo especial para o especial. homem e para a mulher. Por que tem aquela diferença de 1,2 e 1,4 na conversão? Porque a aposentadoria da mulher, até a reforma, era 30 anos e o homem 35 anos. Para aposentadoria especial, tanto o homem quanto a mulher precisam ter 25 anos de tempo especial. E a regra de pontos também exige 86 pontos, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, a reforma ela foi prejudicial para quem trabalha em ambientes especiais e prejudicou mais ainda a mulher, porque não tem mais a pontuação é igual. Entendi. Ai, meu Deus. Bom, mas já cheguei a Então, uma conclusão. Eu tenho que correr atrás do prejuízo passado. Eu e minha esposa. eu E acho que todos os e o meus mais amigos que importante estão aqui ouvindo a gente, né? eu acho que o mais importante é regularizar daqui para frente. Eu quero trazer mais uma informação importante com Legal. relação à contribuição, que para aquela pessoa que eu comecei a falar e depois a gente mudou de assunto, que é aquela pessoa que me fala assim, eu quero pagar um mínimo de INSS. Seja porque não tem interesse mesmo, ou seja porque as condições daquele profissional naquele momento não permitem pagar um valor maior. Tem uma forma de contribuir que é pelo plano simplificado. Contribuição para o INSS pelo plano simplificado. Como que é isso? É para aquele profissional liberal que presta serviço para pessoa física.
Então, ele não pode prestar serviço para pessoa jurídica. Se ele prestar serviço para pessoa jurídica, ele sai do plano simplificado. E esse profissional, ele tem a possibilidade de pagar 11% sobre o salário mínimo. Então, mesmo que você receba de pessoa física R$ 7.000, 10.000, R$ 20.000, você tem a opção de pagar 11% sobre um salário mínimo. Ah, mas então por que a pessoa vai pagar sobre mais? Porque aí vem a consequência. Então, aqui, lembrando que Previdência Social é uma troca. Eu pago a contribuição para eu receber uma contrapartida que é o benefício. A partir do momento que o profissional escolhe pagar 11%, a contrapartida é o quê? O benefício dele será sempre de um salário mínimo. Então, a aposentadoria dele será de um salário mínimo. Qual é a vantagem dessa forma de contribuição para quem não contribui nada? Não contribui nada para não chegar e de um mês para o outro ter ali R$ 1.000 para pagar de contribuição social para o INSS. Então, tem a sua renda ali de R$ 6.000, por exemplo. De um mês para o outro tem que pagar R$ 1.200, que seria 20% de 6.000. A ideia de começar a pagar no plano simplificado é para começar a sua regularização, regularizar, começar a pagar alguma coisa. E aí, depois, é possível fazer o pagamento da diferença. Então, pagou 11% e mais para frente fala, não, agora eu tenho condições de pagar um valor maior para a Previdência Social, é possível pagar essa diferença para 20%. E aí, utilizar esse período para receber uma aposentadoria com valor maior. Entendi. Pessoal, vamos deixando aqui as perguntas. Vamos aproveitar que eu acho que tem bastante gente aqui que eu conheço. Aqui a professora Karina deve ter se identificado bastante com o que a gente falou aqui. O cálculo do valor da aposentadoria especial é o mesmo da aposentadoria por idade e o tempo de Isso, contribuição? Karina, ótimo. Então, assim, a gente tem o corte. A partir do dia 13/11, o cálculo da aposentadoria especial ficou o mesmo da aposentadoria por idade. Então, depois da reforma da Previdência, o cálculo da aposentadoria especial antes era 100% da média. Depois da reforma, passou a ser a 60%, mais 2% a cada ano trabalhado, que ultrapassar de 20 anos para o homem e que ultrapassar de 15 anos para a mulher. Esse é o cálculo tanto para aposentadoria por idade, como aposentadoria especial após a reforma. Doutora Andréia, boa noite, minha amiga, minha colega advogada também aqui com a gente. Legal. Tá a Vanusa, Tá a Jéssica, a Nayara. A gente está no horário nobre, Márcio. Muita gente falando, eu não vou conseguir estar com vocês, mas deixa gravado que eu vou assistir depois. Vai, eu vou te mandar, vamos colocar lá no YouTube. Sim. Vamos pôr no YouTube, pessoal, porque eu acho que é um tema muito, muito relevante, né? E é um relevante que a gente não dá muito valor. Na verdade, o profissional da saúde, e eu vou falar que é geral, viu? Eu acho que eu vou ousar falar isso, porque todos os meus amigos, a maioria, a gente fala disso e ninguém quer pagar nada, não. Você viu ali, logo no começo, o colega falando, né? Não quer pagar, porque quer pegar o bruto na mão, né? E realmente, é por isso que até o Márcio falou assim, não, falei, não, vamos fazer com esse tema, porque é importante pelo menos deixar, não vai regularizar agora, mas é importante saber que pode acontecer esse problema com todos os profissionais liberais, que é o quê? Você, no momento que declarar imposto de renda e você declarar a renda que você recebeu de pessoa física ou se você não é empregado e você declarou renda, você tem que ter recebido essa renda de algum lugar. Você recebeu como contribuinte individual. Vai cruzar as informações
e você vai receber a notificação da Receita Federal para pagar isso com juros e multa. Então, é importante. Uma informação, se você escolher pagar sobre 11% do salário mínimo, mesmo que você receba um valor maior, não vai acontecer esse problema. Você pode declarar o seu imposto de renda, porque provavelmente esse profissional é para ter pelo menos um livro caixa, e aí entra nas outras obrigações fiscais, daí não tem problema. A parte do INSS está correta. Então, eu estou fazendo muito planejamento previdenciário, principalmente para dentista, que foram os primeiros que a Receita Federal chamou. Então, eles realmente veio aquela notificação, não tinha como fazer defesa, porque tá a declaração de imposto de renda, recebeu renda, tem que pagar contribuição social. Então, aí esse planejamento seja para pagar daqui para frente, por quanto pagar, qual o melhor regime tributário para entrar, quanto daqui para trás. Vale a pena regularizar? Ou muitos contribuíram a mais. Então, o que tem que fazer? Pedir a restituição. Para receber também. Tem que pedir a restituição. Também tem um valor para receber. Principalmente para aqueles que prestam serviço em vários lugares. Então, assim, isso é uma coisa obrigatória. A gente não está falando, vamos planejar só de aposentadoria. A gente traz a aposentadoria por causa que é o benefício. E aqui a gente não está falando apenas de uma aposentadoria. Todo mundo pode sofrer um acidente, pode adoecer. E aí você está coberto por esse seguro. Então, é uma forma de planejamento. A Previdência vai... Não vai, tem dinheiro, vai pagar o benefício. Não é suficiente, aí você vê outras formas de renda, mas a Previdência, o mínimo, vai estar garantido. Então, é uma forma de proteção do segurado e da família. Então, por isso que eu quis muito alertar para esse tema, para a importância, para começar a regularizar, porque antes de receber a notificação da Receita. Sim. E se receber, dá um frio na barriga, aí vai ter que correr atrás. E Márcio, eu vi que tem alguns dentistas nos assistindo aqui. Eu vi que entrou. Eu vou fazer um curso. Eu fui convidada por uma contadora que olha só, ela trabalha só para dentista, uma contadora. Ela era dentista e aí ela teve um problema, e ela não pôde mais trabalhar na sua função e ela passou a ser contadora e ela trabalha só para dentistas. E ela faz toda essa parte de regime tributário, qual é a melhor, enfim, toda essa parte ela faz. E eu vou tratar essa parte da Previdência no curso dela. O planejamento previdenciário falando de tudo isso. Aí eu falei da nossa live de hoje, eu falei, os fisioterapeutas, por conta que nós tínhamos conversado, sim, tem muito essa problemática também. Então, assim, a gente fica à disposição para dar mais informações também. Esse vai ser específico para dentista, mas se houver interesse, a gente pode pensar em algo até pela Ergomar também, fazer alguma coisa nesse sentido, porque precisa. E assim, esse planejamento é para economizar dinheiro, porque depois, para não pagar multa. 10 segundos. Vai cair a live. 10 segundos. Tchau, pessoal. Obrigada. Valeu. Obrigada para todos que estiveram